disciplina de História e vamos dar continuidade nas atividades da página 28 e 29, Cotidiano, Folclore e Brincadeiras, né? Então aqui mostra algumas figuras, né, de danças em festa junina, o Bumba Meu Boi, né? Que está aqui, mas aqui no sul é mais conhecido como boi de mamão, que é um pouco parecida à tradição, né? Tem uma comida cultural, a acarajé, o frevo, danças, né? Tudo que faz parte, né, do folclore do nosso Brasil. E aqui na página 29 tem outros elementos do folclore, que tem a parlenda. Eu vou ler para vocês essa parlenda que é bem conhecida e tem também uma musiquinha dela que eu vou mostrar para vocês, ó. Hoje é domingo, pede cachimbo. Cachimbo é de barro, dá no jarro. O jarro é fino, dá no sino. O sino é de ouro, dá no touro. O touro é valente, dá na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Agora tem também uma musiquinha para a gente acompanhar um pouco desta parlenda, bem legal. Acabou-se o mundo. Legal essa musiquinha, né? Então a parlenda também faz parte do nosso folclore, né? Virando a página, aqui na página 30 nós temos também adivinhas. Acompanhe aí no livro de vocês as adivinhas, que sempre nas lives nós brincamos bastante, né? Aqui tem as perguntas e já tem as respostas também, ó. O que é o que é? Dá muitas voltas, mas não anda. Dá muitas voltas, mas não anda. É o relógio. Tem língua, mas não fala. O que é? Sapato. Cai em pé e corre deitado. Resposta: a chuva. Está no meio do ovo. A resposta é a letra V. E nós também temos que fazem parte do nosso folclore mitos e lendas, né? Então aqui, como vocês podem observar, tem a lenda da Iara, do Saci Pererê, do lobisomem e da mula sem cabeça. E eu quero falar um pouquinho para vocês, né, desses mitos, dessas lendas que fazem parte do nosso folclore brasileiro que estamos comemorando aí dia 22. Então, o primeiro aqui é a Iara. Ela é conhecida como Mãe das Águas. Então, o que é a Iara? A Iara é uma sereia que vive no rio do Amazonas. Então, ela tem um canto muito sedutor, que ela lindamente, uma sereia, canta e seduz, né, os homens que passem às margens do seu rio e os leva para o fundo do mar. Daí o que acontece ninguém sabe, porque eles nunca mais aparecem. Então essa é uma das lendas, né, que é a da Iara. Temos também o nosso Saci Pererê, né? Então, o Saci é este aqui, ó, como tá ali no livro, ele é muito brincalhão, ele brinca com todos os animais da floresta e também faz travessuras. Se a coruja tá dormindo numa cerquinha, ele vai lá, balança a cerquinha para a coruja cair. Ele puxa o rabo do porquinho, depois se escondem, mas eles já sabem, os animaizinhos, eles dizem, só pode ser o Saci. Vai lá, pega a banana do macaco sem ele ver e joga a casca ainda pro seu tatu quando sair da toca escorregar e cair. Então ele faz muitas travessuras, é muito brincalhão com todos os animais, né? Ele tem poderes mágicos aqui no seu gorro, ó, aqui na cabeça. Por exemplo, chega um caçador na floresta, com o poder mágico do seu gorro, as suas pernas se transformam num redemoinho. E daí, a partir dali, ele salva a floresta para não deixar o caçador, né, pegar os seus amigos animais, né? Então, essa é uma lenda do Saci. E depois nós temos também a lenda do lobisomem, criatura que é uma mistura de lobo com ser humano, lobisomem.
Então, o lobisomem de dia, ele é um homem normal, assim, né? Como qualquer pessoa. Ele vive no topo de uma montanha, tem plantações, tem galinhas, né? Tem seus animaizinhos, só que quando chega a noite, ele se transforma, ele vira num lobisomem. Nas noites de lua cheia, ele uiva tanto, au, tão alto, tão forte, que acorda todos os animais das florestas e eles são muito amigos. As únicas pessoas que têm medo do lobisomem são os ladrões de galinha, né? Que adoram roubar as galinhas dele, do vizinho, então eles têm muito medo do lobisomem. E quando a lua vai embora, né? Começa a amanhecer o dia, ele retorna à sua casa e lá ele descansa, continua dormindo e depois acorda sem se lembrar de nada do que aconteceu. Então esse é o mito, a lenda do lobisomem, tá? E aí o outro aqui do nosso livro é a mula sem cabeça, né? Então ela também, a mula sem cabeça, ela vive em uma fazenda, né? Ela gosta muito de brincar com os animais da floresta, ela protege as florestas, né, contra o fogo, ela gosta de brincar com seus amiguinhos na beira do rio, né? E quando vem uma pessoa para botar fogo na mata, fogo na floresta, ela elabora um plano, né, para que aquele fogo não pegue na floresta, né? Por exemplo, começa a voar baldes de água onde começou a pegar fogo, sabe? Então, a mula sem cabeça, ela protege as florestas para ninguém botar fogo nas florestas, protegendo as árvores, né? E as casinhas de todos os animais que são seus amiguinhos, né? Então, aqui também tem, ó, uma atividade, vá até o material de apoio e recorte as cartas que formam um jogo da memória das lendas brasileiras, do nosso folclore brasileiro. É tão bom, né, ouvir essas histórias, né, pintar, desenhar sobre o folclore, né, eu adoro. Então é na página 45 do material de apoio, eu acredito, como é no meu livro, as duas últimas páginas do livro 2, né, então aqui tem um jogo da memória. Então, o que você vai fazer? Você vai recortar cada quadradinho desse para formar um jogo da memória, né? Ó, aqui eu tirei, ó, a Cuca. Olha aqui a Cuca, ó. Então, aqui tem os personagens Curupira, a Cuca, a Yara, o Saci, o Boto e o Boitatá, que são outros personagens, cada um com uma história, uma lenda, né? Então a Cuca, ela é uma bruxa, né? Ela tá sempre, ela não dorme há anos, parece que ela dorme uma noite a cada 7 anos só, porque de noite ela tem que mexer o seu caldeirão, né? Com diversos feitiços e bruxaria, né? Então ela é uma bruxa com um corpo de jacaré e cabelo loiro, né? Então esta é a Cuca. Aí nós temos o Curupira, que também protege as florestas. A Yara, como nós já conversamos, o Saci, o Boto, né? Que de dia ele é um boto que vive nos rios e à noite ele pode se transformar em um belo homem vestido de branco com um chapéu rosa, sedutor de mulheres, né? E o Boitatá, que é uma cobra de fogo, né? Que o Boitatá tinha uma floresta que estava um dia, uma noite muito fria, né? Os animais passando muito frio, fome, né? Não se sabia mais o que fazer para viver naquela floresta. Então os vagalumes tiveram uma ideia. Todos eles se juntaram quando viram uma cobra dormindo em cima de um tronco e foram em cima dessa cobra. E daí a luz do vagalume iluminou a cobra e ela ficou cheia de fogo, de luz, e aquilo aqueceu a floresta até o sol voltou, né, naquela floresta. E o caçador, quando viu aquela cobra de fogo gigante brilhando, saiu correndo de medo, né? Então esses são os nossos mitos, né, do nosso folclore brasileiro. Bons estudos e boas atividades aí para vocês. Este vídeo é da disciplina de História, dando continuidade, né, agora a fazer exercícios, atividades, né, a respeito do vídeo 1 sobre folclore. Então é aqui na página 33 do livro, Use o que aprendeu.
Então tem ali a número 1, pinte de verde as atividades do cotidiano das crianças indígenas do povo Runikoye, e de azul as atividades do cotidiano das crianças ribeirinhas do Baixo Amazonas. Então nós também estudamos sobre o cotidiano, as atividades das crianças indígenas e as crianças ribeirinhas, né? Então vamos ver, tá aqui no primeiro quadradinho, ó. Aprender a manejar canoa a remo. Quem faz essa atividade são as crianças que vivem ribeirinhas, né? Então, este quadradinho tem que pintar de azul, aqui, ó. O segundo, comer mingau de banana pela manhã. Então, este quadradinho pintar de verde, porque quem come mingau de banana pela manhã são as crianças da tribo Runikoye, né? Conhecer o canto das aves. Daí também pintar de verde, porque quem conhece o canto das aves são as crianças indígenas Runikoye. Adaptar-se aos períodos das cheias, quando o rio enche. Então, quem se adapta, né, nos rios são as crianças ribeirinhas, né, lá do Baixo Amazonas. E assim, pintando de azul e verde, está concluída o exercício 1. Número 2. Marque um X na alternativa que indica uma semelhança entre os cotidianos das crianças do povo Runikoye e das do Baixo Amazonas, com as ribeirinhas, né? As indígenas com as ribeirinhas. O que é que elas têm de semelhante? Então, tem aqui 3 alternativas, né? 1. As crianças vivem em grandes cidades? Não, elas vivem na mata, né? As brincadeiras não fazem parte do cotidiano dessas crianças? Fazem. Elas têm as brincadeiras delas do jeito delas, né? Mas só que são diferentes. E as crianças vivem em contato com a natureza no dia a dia? Sim, essa é a alternativa que realmente elas têm em comum e que são semelhantes, né, umas com as outras. Elas vivem no meio da natureza, né? Então, esse aqui, marcar um X nessa alternativa aqui. A número 3, registre 3 exemplos do folclore brasileiro. Então, no vídeo 1, né, eu contei várias histórias, aqui no livro deu vários exemplos sobre folclore. E também na aula de artes, né, teve outros exemplos sobre folclore. E também pode ser lendas, né, mitos, adivinhas, contei adivinhas, né, parlendas, crenças, né, danças, tudo isso faz parte do folclore brasileiro, que vocês podem dar 3 exemplos aqui. E aqui, para fazer mais, tem um exercício, número 4. A imagem abaixo representa um aspecto do folclore brasileiro. Pinte-a com as suas cores preferidas e depois responda a questão proposta. Então aqui, ó, nós temos, ó, é um Bumba Meu Boi. Vocês já ouviram a história do Bumba Meu Boi? Ele tem fitas colorido, ele é todo colorido. Então, como se originou, né, o Bumba Meu Boi? Lá entre Norte e Nordeste, né, bem longe aqui no Brasil, tinha um fazendeiro que tinha bois, tinha porcos, tinham vários tipos de animais, mas ele tinha um boi preto que ele achava muito lindo, forte, né, tinha uns chifres assim que até brilhavam. E um dia, quando amanheceu, esse boi não amanheceu no seu estábulo. E saiu todos da fazenda procurar esse boi, né? E encontraram ele num rio, doente, com dor de garganta, muita febre. Ele estava muito doente, não sabiam mais se o boi ia conseguir sobreviver e se recuperar. Então o fazendeiro, né, com muito desespero, correu até uma aldeia indígena para chamar o pajé para ver, né, se ele conseguia curar o boi. Então o pajé chegou com os seus índios, né, e clamou as suas entidades da natureza, né, de cura da tribo deles, e aconteceu uma magia. O boi que estava, né, bem doente, de repente, do nada, ele se transformou num boi cheio de fitas, enfeitado, né, com uma capa assim, com uma estrela branca na cabeça, e começou a dançar e ficou bom. E aí todos começaram, e viva o Bumba Meu Boi! E ele organizou uma grande festa na fazenda no dia seguinte, onde colocaram bandeirinhas,
pau de fita, né? E vinha o boi dançando no meio da festa em alegria, né? Com toda a transformação do seu boi e que ele ficou bom, tá? Então pintem esse desenho bem colorido, bem bonito, que esse desenho é da lenda do Bumba Meu Boi. A imagem está relacionada a que tipo de elemento do folclore? Marque um X na resposta correta. É adivinhas? Não, não é uma adivinha. É uma festa tradicional? Sim, porque todo ano tem a festa do Bumba Meu Boi e aqui na região sul, que é a nossa região, é conhecida como a festa do Boi de Mamão, né? Tem um nome um pouco diferente, mas são bem parecidas. É um conto ou parlendas? Não, é relacionada a festas tradicionais, né? Essa questão número 5, em casa, converse com uma pessoa de sua família sobre o folclore brasileiro, pedindo a ela que lhe conte uma lenda, um mito, um conto ou uma crença que ela conhece. Depois faça um desenho para representar esse conto, essa lenda, né? Que a sua família conhece e pode contar na próxima live, agora do dia 19 de agosto, né? Pra gente falar um pouquinho sobre folclore também, né? Pode ser uma atividade mais assim. E aqui tem mais um desafio na página 35 de História. Responda as adivinhas relacionando as colunas o que é o que é. Isso vocês adoram, adivinhas, né? Dorme em pé e anda sentado. Quem é? Eu vou ligar aonde? É o pé. Falta numa casa para formar um casal. É a letra L. Casa, bota um L no final, fica casal. Letra L. Quanto mais quente, mais fresco é. Mais quente, mais fresco é. É o pão. Então já fiz a atividade de ligar de história e assim concluímos, né, toda a unidade de história do livro 2. Bons estudos a vocês!